Fala, rapaziada, tudo tranquilo? Todo mundo em casa, direitinho, papai, mamãe, vovô, tudo certo, né? Espero que sim. Juízo, hein, rapaziada? Olha só. Calendário do futebol mundial. Hoje o Infantino, presidente da FIFA, falou que é um momento bom, já que você teve que readequar o calendário de todo mundo aí, para se repensar o futebol em questão de calendário, você de repente ter menos jogos e melhores jogos do que a gente tinha, e eu concordo plenamente com ele. Mas no Brasil você tem uma discussão muito rasa sobre calendário, sobre por que as coisas são, como funcionam, quem culpar, quem condenar, etc. E eu vou gastar esse vídeo aqui para fazer isso, e eu peço a você, além do seu like, e que você se inscreva no canal, que eu tô tendo que pedir aqui porque vocês não estão me ajudando, né, gente? Então se inscreve aí, deixa o like, porra, manda isso aí pros amigos, porque esse vídeo aqui é uma reflexão de uma coisa que a maioria das pessoas não tem a compreensão porque não convivem nesse meio a essa profundidade, né? Então fica aquela imagem na cabeça do torcedor, o que tem que fazer para mudar o futebol? A CBF tinha que fazer isso. Não é isso. Por que não é isso? Eu vou tentar explicar da forma mais didática do mundo para que vocês compreendam por que o futebol brasileiro não vai andar. Por que ele não anda? Porque a estrutura do futebol brasileiro ela já está estabelecida. Nós não estamos começando do zero como uma MLS, por exemplo. Você sempre fala, vai ser dessa maneira. Não, ele já existe. Ele existe há 100 anos e você não vai chegar aqui e mudar do dia para a noite com uma regra. Tá? Você pode mudar ele culturalmente aos poucos, com falências, infelizmente, com resultados negativos, etc. Então você não vai mudar ele do nada. A estrutura do futebol brasileiro é clubes amadores geridos por amor, entidades políticas que estão acima desses clubes por federação e confederação. E esses caras todos movimentados por política amadora. Ou seja, não há uma relação de dinheiro, onde os donos de alguma coisa sentem numa mesa e falam, olha, para nós o melhor negócio é esse. Provavelmente, se tiver um problema na aviação, você vai ter o dono da Gol sentando com o dono da Latam, com o dono da Azul, eles vão sentar numa mesa com o presidente da ANAC e vão resolver coisas com o presidente da República na direção que é bom para eles. Você não vai ter isso no futebol, porque o que importa pro Bragantino não é a mesma coisa que importa pro Palmeiras, que não é a mesma coisa que importa pro Grêmio, que não é a mesma coisa que importa pra Confederação Brasileira de Futebol, que não é a mesma coisa que importa pra Federação Gaúcha de Futebol. Só que existe uma hierarquia. Essa hierarquia é a seguinte: existem centenas de clubes, existem milhares de clubes no Brasil, que é uma utopia do caralho, é uma utopia socialista no futebol brasileiro. A gente acreditar que a gente pode manter 5 mil clubes, quando o mundo inteiro tem 200, 150, tá? O Brasil quer manter 7 milhões de clubes, e não, todo mundo tem que ficar vivo. Não tem que ficar vivo, irmão, desculpa. Ninguém aqui parou de... Nenhum ser humano que tá me assistindo deixou de usar o YouTube ou o Netflix para não quebrar Blockbuster. Então não seja cuzão. Né? Quando surge uma coisa melhor, você mata de baixo. É assim que funciona a vida e vai funcionar, você queira, não queira, concorde, não concorde, seja socialista, seja psicopata, seja o que você quiser. Não vai mudar, é assim a vida, tá? Então, os clubes pequenos tendem a morrer. Né? Lamentavelmente, os clubes menores e mal administrados tendem a morrer. Por quê? Porque não há dinheiro para sustentar um futebol com 7 mil clubes, ainda mais num país de terceiro mundo que constantemente está em crise como o Brasil. Então, isso é fato, tá? Se vai morrer o Guarani ou o Guaratinguetá, é aí que nós vamos descobrir até que nível vai matar um meio grande, que nem o Guarani, e até que nível vai matar os times menos significantes para o cenário nacional. A questão é você compreender a hierarquia do futebol brasileiro. Existem 700 mil clubes embaixo. Acima de cada... E saiba, nesses clubes, a enorme maioria, 99%, são gestões amadoras, de presidentes que estão lá por amor. Tá? Então não há nenhum profissionalismo, nenhuma responsabilidade fiscal grande envolvida aqui. O dinheiro não é dos caras. Tá? Essas pessoas estão gerindo a paixão. Eu não quero que um clube da minha cidade acabe. É isso, a obrigação desse cara é essa, não é gerenciar, não é isso. Então, esses caras se juntam e há uma federação local. Tá? Então existe a Federação Paulista, do Acre, do Rio de Janeiro, do Gaúcho, etc. Que responde para esses clubes. Como é que funciona o poder na federação? Através dos votos desses clubes. O que essa federação, portanto, e por obviedade, vai fazer? Agradar 50 pequenos para votar em mim e eu ser reeleito, ou os 2 grandes e eu perder a eleição? O futebol vai continuar sendo feito olhando para onde não deve, que é olhando para aqueles que se esforçam loucamente para evitar uma falência iminente. Né? Os clubes pequenos podem até continuar existindo, num outro patamar. Num campeonato amador, lá embaixo e tal. Não dá pra jogar com os times de 10, 12 milhões de folha salarial, um time que tem 150 mil de folha salarial. Esse jogo não pode existir mais. Ele pode existir uma vez no ano na Copa do Brasil, mas ele não pode existir no calendário, porque ele não faz sentido, ainda mais durante 3 meses no ano, né? Ou 4, se você quiser ser mais bonzinho. Essa federação, portanto, ela tem por obrigação política que agradar a minoria interessante e a maioria numérica, ou seja, ela vai agradar e tomar decisões de acordo com o que os clubes pequenos querem e com os políticos daquele grupo querem. Por sua vez,
Essas federações elegem a CBF. E, portanto, o presidente da CBF e a diretoria da CBF jamais farão um trabalho visando o melhor para São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Vasco, Grêmio. Por quê? Porque embora estes caras movimentem 70% a 80% do futebol brasileiro e sejam quem de fato deveriam tomar conta do futebol brasileiro, tal qual os grandes tomam conta na Premier League, tal qual os grandes decidem as coisas na UEFA, tal qual na Fórmula 1 a Ferrari e a McLaren decidem as coisas, etc. Porque quem sustenta, quem tem o dinheiro, isso é capitalismo, você controla, né? Você é o cara que está gerando dinheiro, você é o cara que toma a decisão. Esses clubes jamais serão um alvo. Por quê? Porque eles são eleitos por federações. Lembre-se que a federação representa muito dos clubes pequenos. De quem é que vai ser o voto? Vai ser de quem agradar os clubes pequenos. Então, entre estadual e brasileiro, é muito possível que a CBF faça um jogo escroto para defender os estaduais e não o Brasileirão, desde que as federações não compreendam que realmente não tem jeito. Se eles compreenderem e não forem tirar voto, pode ser que a CBF pense racionalmente, não politicamente. Caso contrário, a hierarquia do futebol é essa. E a mesma coisa serve para Conmebol e FIFA. Tudo isso, toda essa cadeia é política. E você pergunta, Rica, por que a Premier League consegue ser um oásis no meio disso tudo? Por quê? Porque todos os clubes da Premier League têm um dono. Esses donos se reuniram e fizeram uma liga independente. Eles não dependem do que esses caras acham. Eles simplesmente, se amanhã ou depois chegar lá, a Federação Inglesa, falar, olha, nós queremos que a bola seja azul. Esses times vão se juntar e falar assim, não. Sabe o que a liga vai fazer? Nada. Porque os donos falaram não. É como eu sempre digo, se amanhã, por mais que não, por exemplo, a Federação Internacional de Automobilismo, se ela chegar amanhã e falar assim, eu quero proibir que carros vermelhos competam nas minhas competições de automobilismo. A Ferrari vai olhar para a Fórmula 1 e vai falar, não. Sabe o que vai acontecer? Ela vai correr de vermelho. Porque quem sustenta a Fórmula 1 é ela. Então, esse é o óbvio. Os 12 grandes do Brasil deveriam fazer uso do que eles têm, sentar numa porra de uma mesa e falar, vem cá, quais são os nossos interesses comuns? Vamos chegar num acordo aqui, ô Flamengo, tu quer ganhar 70 vezes mais que os outros? Não vamos dar. Nós outros 11 aqui concordamos que você ganhe 20%, 15% a mais, tá bom? Tá bom, tudo bem. Ó, você que vai ganhar menos, você vai ganhar 15% a menos, tudo bem? Tudo bem, tá, fechamos um acordo aqui, fechamos. Então agora nós vamos na direção de todo mundo. A briga que a CBF, que as confederações e que os políticos mais querem é exatamente que o Flamengo sozinho brigue com a Globo, o Palmeiras sozinho vá pro esporte interativo, que o Internacional sozinho brigue com não sei quem, que o Atlético Paranaense sozinho brigue lá no Paraná. Porque as brigas sozinho não vão levar ninguém a nada, porque o jogo de futebol ele é disputado por dois, ao contrário de outros esportes, como Fórmula 1 que eu citei, por exemplo. Se você tirar a Ferrari, você continua tendo uma corrida. Você pode talvez tirar a Ferrari e a McLaren, você vai ter uma corrida muito inferior, mas você vai ter uma corrida. Se você tirar um time do campo, você não tem jogo. Então, os clubes brasileiros não conseguem compreender a lógica, que é o único lugar que funciona aqui na Premier League, de falar, olha, eu preciso ter um controle sobre a situação porque o protagonista sou eu. Onde eu quero chegar? Você, torcedor, para de cair nessa ladainha jornalística, às vezes, que o jornalista é muito pobre, muito raso, né? Fala assim, porque a CBF... Meu irmão, a CBF é um lixo, tá? A CBF, historicamente, sempre foi lixo. Hoje, a CBF é o menos lixo do que ela já foi a vida inteira. Imagine você o que ela já foi. O Brasil não ganha nada por causa da CBF. Olha só, os maiores títulos da seleção brasileira foram nas eras mais corruptas da CBF. Então não tem relação. Então para com essa idiotice. Nós tomamos 7-1 por causa da CBF. Que CBF, irmão? A CBF já foi muito pior do que é hoje, nós ganhávamos. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Absolutamente nada a ver uma coisa com outra. Tá? Os maiores títulos da história de diversos clubes do mundo são nos momentos mais corruptos das suas gestões. Isso não é essa a relação. A relação é, cobrar da CBF essa mudança é uma idiotice. Porque é óbvio que ela não vai fazer. Sabe de quem que você tem que cobrar? Do seu time. Se o torcedor deixar de ser burro e falar assim, peraí, quem é o único cara que pode chegar nessa porra e falar assim, junta todo mundo aqui, vamos mudar isso aqui? É o teu clube, cara. A CBF não vai votar em nada que tire poder dela. A federação não vai votar em nada que tire o poder dela. E o pequeno não vai abolir nenhum campeonato que favoreça ele. Então o que você quer pro futebol, que é o que todos nós queremos, melhores jogos, menos jogos, mas melhores jogos, mais qualificados, mais dinheiro, os clubes saudáveis financeiramente, isso só vai acontecer quando os clubes sentarem numa mesma mesa e tomarem um mesmo rumo. Enquanto cada um puxar pro seu lado, a CBF senta e fica assim, porque eu tô ganhando o futebol brasileiro na minha mão, faturando 1 bilhão por ano, e foda-se! Porque é isso, foda-se. Ela não tem nenhuma preocupação com isso. O voto dela está garantido quando ela agrada o São Caetano, o Mojimirim, a Boa Esporte. E você está aí discutindo como se a CBF fosse mudar o futebol brasileiro. Gente, é política. Nós não estamos falando de um negócio. Deveríamos, mas não estamos.